Olá, colega advogado, colega advogada. Meu nome é Henrique Andrade Cirqueira Reis, eu estou membro da Comissão de Assistência Judiciária da OAB Campinas e eu vim conversar com os doutores hoje sobre um tema recorrente, muito importante do termo do convênio, que é os pedidos acumulativos. Nós vamos conversar sobre esse tema, o que trata o termo do convênio. O advogado conveniado, ele é obrigado, não é obrigado a realizar os pedidos acumulativos, o que fazer em cada caso, né? Os juízes que não aceitam a acumulação de ritos, a acumulação de pedidos. Nós vamos conversar um pouco sobre esse tema nessa aula. De início, doutores, eu gostaria de deixar frisado aos colegas que o advogado inscrito no termo do convênio, o advogado conveniado, ele tem a obrigação de realizar todos os pedidos juridicamente possíveis em uma única ação. Isso está lá no termo do convênio, na cláusula 11ª, parágrafos 20, 23, 24 e 25 do termo do convênio, que traz ali a obrigatoriedade do advogado realizar esses pedidos acumulativos. Então, se o doutor recebeu uma nomeação para propor ali uma ação de divórcio, por exemplo, né, deve acumular nessa ação de divórcio os pedidos de guarda, visitas, alimentos, que são os pedidos juridicamente possíveis de se acumular. O doutor recebeu uma nomeação para fazer uma execução de alimentos, deve acumular necessariamente os ritos da prisão e os ritos da penhora em um mesmo pedido, né, em uma mesma ação. Doutor Henrique, mas e nos casos em que o magistrado ele indefere a acumulação dos ritos? E no caso em que o magistrado não aceita que se faça pelos ritos acumulativos ali aquela ação? Nesse caso, doutores, os doutores devem tomar todas as medidas cabíveis para garantir que aquela ação prossiga pelos ritos acumulados, fazer uso de todos os recursos possíveis. Se ao final o doutor não obtiver sucesso nesses recursos, aí o doutor entra em contato com a Defensoria Pública e requeira uma nova nomeação para aquele rito específico que não foi deferido, juntando nesse pedido a decisão judicial que indeferiu o prosseguimento do rito acumulativo. Doutor Henrique, mas é eu que entro em contato com a Defensoria, né? Ou é a subseção, ou é o cliente que vai, ou é o assistido que vai até a Defensoria? Nesse caso, doutores, é o doutor que tem essa obrigação de entrar em contato com a Defensoria e requerer uma nova nomeação. Está lá no termo do convênio. O doutor entra em contato com a Defensoria e onde não há Defensoria instaladas, aquelas comarcas onde não há Defensoria, o doutor entra em contato com a sua subseção e a sua subseção entrará em contato com a Defensoria e vai requerer uma nova nomeação para aquele rito específico. Eu lembro aos doutores que a última decisão, a última análise é sempre da Defensoria. É a Defensoria quem decide se será feito ou não uma nova nomeação para aquele rito específico. E por que a importância, doutores, de realizar os pedidos acumulativos? Mesmo entendendo que existem decisões judiciais que não aceitam os ritos acumulativos, o contrário também é verdadeiro. Existem decisões judiciais que aceitam os pedidos acumulativos. E, inclusive, existem muitos magistrados, muitas decisões judiciais que acabam oficiando a Defensoria Pública quando o advogado deixa de efetuar os pedidos acumulativos. E aí o advogado acaba sofrendo uma sanção junto à comista porque deixou de realizar um pedido acumulativo e com razão, porque é um dispositivo do termo do convênio que o advogado faça os pedidos acumulativos, o advogado deixando de fazê-lo incorre em infração em comista, né, procedimento disciplinar. Inclusive, doutores, em relação ao rito acumulativo de alimentos, né, rito da prisão e rito da penhora, que é onde acontece a maior divergência, né, as grandes polêmicas, recentemente o Superior Tribunal de Justiça, através da sua 4ª turma, de relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, firmou um entendimento de que é possível a acumulação dos ritos da prisão e da penhora em um mesmo procedimento. Era o que cabia a nós tratar com os doutores sobre a acumulação de pedidos
Esperamos encontrar-nos numa próxima oportunidade. Muito obrigado a todos.